Vou tentar mostrar a maneira que eu faço aqui para resolver os exercícios que envolvem a construção do gráfico de Bode. E separei um circuito aqui, classe 2, com deslocamento na origem, né, para fazer para demonstrar esse método aí. Eu peguei esse circuito bem simples porque fica mais prático aqui de visualizar todas as variáveis envolvidas, né, e o que realmente a gente precisa fazer para isso, né. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a função de transferência. E a função de transferência vai ser uma relação da entrada com a saída, né? Sempre a entrada, sempre a saída com a entrada. Então eu tenho aqui, para esse circuito aqui, para achar essa tensão aqui nesse ponto, é a fórmula do divisor de tensão, né? Então é o C1, que é a minha resistência, né, dividido por R1 mais C1, a resistência total, né, vezes a tensão de entrada. A função de transferência, como ela já vai ser em função VO sobre VI, né, então já dá para isolar esse VI aqui, né, e ele nem vai para a equação. Lembrando que o capacitor, quando faz a transformação para frequência, ele fica 1 sobre CS, que é o J ômega, né? Então, passar aqui para HP a questão, então 1, entrar no modo equações, né? 1 dividido por C vezes X, dividido por R, mais 1 dividido por C vezes X. Vou simplificar aqui. Aí é conveniente a gente não deixar o X junto com algum termo, deixar sempre o X isolado, que é o nosso S, né? Para fazer isso, no HP não dá para fazer, tem que meio que fazer no olho aqui, fazer na mão. E tem que cuidar sempre para não errar. Se volta e meia, erro isso daqui e acabo esquecendo algum termo aqui, essa simplificação. Bom é tentar fazer no papel, né, na mão mesmo. Vai lá e divide todo mundo, nesse caso, por RC, né? Então, 1 dividido por RC vai ser 1 realmente dividido por R vezes C. E eu até vou ver uma coisa aqui, deixa eu ver se já não dá pra gente fazer uma outra coisa aqui. Vou deixar aqui 1. Vou fazer o seguinte, ó, vou substituir o R aqui. O R é 1K e o C é 1 microfarad. Menos 6. Simplifica. Ok. Ah, beleza. Já deu direto já. Então, corta um pouco o caminho aí. Lembrando que os sistemas classe 2, eles possuem essa forma aqui. A gente tem um K dividido por um S mais um polo, né? Embaixo é polo e em cima é zero. Se aparecer algum S em cima, a gente vai ter um zero para esse S. E se aparecer um S embaixo, a gente vai ter um polo. No caso aqui, o polo é 1000. E o K é 1000 também. Que daria 1 sobre RC, né? Aqui a simplificação dessa expressão aqui, se jogar para cá, fica dessa forma. E aí essa seria a nossa função de transferência, né? O nosso H de J ômega. Lembrando que o J ômega é o S. Então aqui o K seria 1 sobre RC e o polo é 1 sobre RC. Menos 1 sobre RC, né? Que seria a raiz para esse J ômega aqui. Então, com isso a gente chega aqui a frequência de quebra para essa expressão aqui seria 1000. É quando nós temos uma singularidade aqui. A frequência de quebra vai ser sempre onde tem as singularidades. No caso, aqui não dá para ver porque a gente está em J ômega, né? Mas tanto faz 1000 Hz, 1000 radianos por segundo ou menos 1000 radianos por segundo, né? Como não tem frequência negativa, né? Então 1000 radianos por segundo. Isso é um passadão rápido aqui, não é explicação desse conteúdo. Isso aqui é só como que eu vou desenvolver aqui na HP, tá? Não dá pra querer tentar entender o conteúdo a partir disso daqui. Para entender o conteúdo tem que ler o livro lá, ver o que tá explícito lá.
mas porque parece estranho que 1000 vai zerar isso daqui, né? Porque 1000 mais 1000 vai dar 2000 e nunca vai zerar isso, né? Então não faz o menor sentido, né? Mas a gente não pode esquecer que aqui tem um ômega e está multiplicando por um j. Então o ômega é a nossa frequência, né? 1000 vezes j mais 1000, e aí que a gente vai ter a singularidade, quando a gente fizer essa separação inteira aqui. Ah, como eu estou passando direto aqui, então eu vou direto. O que mais que eu separei aqui? Esse 1000 radianos por segundo, né, que é a nossa frequência de quebra, se a gente passa para Hertz, fica 159,15. Eu deixei isso aqui porque quando a gente abrir, eu quero abrir o LT Spice aqui para tentar mostrar que isso realmente acontece. Então é importante, eu botei aqui separadinho, mas fórmula nem vou botar, né? Passar para radianos, passar para Hertz é dividir por 2π. Então tá. Então aqui está a nossa função de transferência, né? Nosso H de J ômega. Aqui H de J ômega. Ou H de S, e aí bota em S, né? Então, tudo vai depender. Posso botar aqui S, vai. Tá, aí para montar, construir o gráfico, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, o bom é sempre montar uma tabelinha, né? Para separar os valores lá bem certinho. Deixar ela em branco aqui, que a gente pode ir preenchendo aqui durante o vídeo, para ver o que eu estou fazendo. Mas o importante é saber quais frequências que a gente vai usar. Então eu separei aqui 1000 radianos por segundo, que é a nossa frequência de quebra. Essas são as frequências, vamos lá, as mais marcantes aqui para o sistema, né? O zero, né? Que é quando essa frequência for zero, é um ponto importante. 100 e 10.000. 100, como a gente vai estar montando um gráfico, pode botar mais termos, tá? Eu botei 100 porque o que acontece? A gente vai estar montando um gráfico em função, um gráfico logaritmo, não é um gráfico linear, né? Então, considerando cada casa do gráfico, né? Eu vou mostrar aqui só para ter uma ideia, mas as frequências nesse gráfico, elas ficam dessa forma, é 1 ou 0, depende, aqui nunca é 0, né, na verdade, é 0,1 ou 0,001, e aí sempre vai crescendo dessa forma, né, de forma logarítmica, né? Então 10, 100, 1000, 10.000 e 100.000. Mas enfim, vamos para calcular isso aqui que é o objetivo desse vídeo aqui. Então dá para fazer isso aqui de várias formas. Uma delas é calculando direto o nosso ganho, né? Aqui, até vou botar aqui ganho, ou o ângulo. Então a gente tem o ganho e o ângulo. O gráfico vai ser em função do ganho e do ângulo. Eu posso calcular simplesmente o resultado da função de transferência para essa frequência, né? Então, vamos lá. Se eu ligar aqui, eu vou calcular usando o limite, que fica mais fácil. É bom já se acostumando a usar calculando o limite, porque dependendo da situação, nesse caso não é, né? Mas se tivesse um zero na origem, né? Se tivesse um zero, um polo em zero, isso aqui ia zerar e ia dar uma indeterminação. Não é o caso, né? Tipo, se fosse x mais 1000, tudo isso vezes x, né? Então a gente teria uma indeterminação quando nós calculasse em zero. Então, se calcular sempre com limite, já fica mais de boa aí de resolver. Então, vou lá, vou usar o limite, ok, para x igual, e aí que está o segredinho, i vezes ômega. Selecionar isso aqui tudo, vou copiar e vou colar aqui já para nós ver como é que ele separa aqui. Então é sempre o limite para x tendendo a j ômega, sendo que o meu x vai ser o termo daqui. Então vamos lá, vou jogar aqui, vou jogar aqui a primeira frequência, que é 0, e vou calcular. Eval. Vai desativar o modo aproximação, ok. Deu 1.
Então o meu H de J ômega aqui é 1. Vou colar de novo a minha expressão e vou calcular para a próxima frequência, que é 100. Eval. Aí ele vai exibir nessa forma aqui, que é a forma retangular, né? Mas a gente vai querer na forma polar. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, posso dar um Enter, e aqui, nesse local, eu vou exibir o valor dele com vírgula, o valor quebrado ao redondo, no caso aproximado, né? Então, botão laranja, Enter. Aí ele está exibindo aqui já, que é 0,99. E aí o ângulo não dá para ver direito aqui, mas... Ah, desculpa, ele está na forma retangular aqui. Está com vírgula, então está na forma retangular. Então eu posso ir lá no Mode, vou trocar o ângulo para medir, exibir os ângulos em graus, né, que a gente quer o ângulo em graus. E vamos exibir aqui isso aqui na forma polar. Ok. Aí já fica um resultado bem mais agradável. Então a gente tem aqui que o nosso H de J ômega para essa frequência aqui 100 vai ser igual a 0,99 0,99 com um ângulo de eita, cadê o coisa do ângulo? Operadores. Geometria, será? Aqui, geometria. Ângulo de menos 5,70. Menos 5,70. Vamos conferir só se é isso. Ah, 71. Esse é mais coisa. Menos 5,71. Lembrando que a gente está em graus aqui já, ó. E ele está exibindo em graus. Então não precisa se preocupar com arco tangente, calcular toda aquela palhaçada toda. Já está exibindo aqui em graus. Oh, caramba. Aí, beleza. Então tá. Então vamos para o próximo. Adequações. Vou colar de novo lá a minha função. E o que eu vou botar agora? Eu vou botar a frequência de 1000 radianos por segundo. 1000. Eval. Ele está dizendo para voltar para o modo radianos. Ok. Beleza. Eu já vou exibir aqui já ele. E se eu quiser voltar lá, eu posso ficar o tempo inteiro alternando, indo e voltando aqui, ou posso fazer o seguinte, posso calcular tudo de uma vez, e aí depois eu vou lá e só boto para, como a gente está em RPN, né, só boto para exibir o resultado todo, ele já vai dar direto. Então eu já vou calcular para a próxima frequência já também. Opa, o que eu fiz aqui? Vou calcular a função, vou calcular para a próxima frequência, que é 10.000, eval, passei para a forma aproximada e dei um Enter. O que pega aqui agora? Vamos lá. Passar aqui para a forma... Passar para graus. Ok, ok. O que está exibindo aqui agora? Eu tenho aqui... Como eu está com o step ligado, ele está printando tudo que eu estou calculando lá, ele está printando aqui. Ó. Então o primeiro lá era esse aqui, que era 0,7, né? 0,707, 0,707, ângulo de menos 45 graus. E o próximo era... Ó, aqui está mostrando tudo que a gente fez, né? O próximo é esse daqui, que é 0,099, ângulo de menos 84 graus. Menos 84 graus.
Eita, tá aqui. Botou outro símbolo lá. Poxa. Ah, tá aí. Tá, o que pega aqui agora? Agora, isso aqui tudo, a gente teria que calcular para achar o log, 20 log do módulo disso daqui. Então, o que é isso aqui? O ganho, né? O ganho é 20 vezes o log do módulo disso daqui. Tem uma maneira mais fácil. Eu calculei esse H de J ômega aqui, né? Mas dessa forma ele é só mais fácil para a gente calcular esse ângulo aqui. Então aqui eu já posso preencher já com o ângulo que deu ali. Menos 5,71 graus. Aqui é menos 45 graus. E aqui é menos 84 graus. Oh, caramba. Tá. Puxada aqui dessa forma, talvez a gente perca algumas vírgulas aqui. Então, para a gente ter o máximo de vírgulas possíveis aqui, sem precisar se preocupar em fazer, ficar calculando 20 log aqui, talvez, por exemplo, aqui é para dar alguma coisa muito perto. Ah, deixa eu botar aqui, só que aqui é o ângulo zero, né? Zero. Para evitar de estar perdendo número aqui nessa conversão, então eu vou voltar lá no modo equações e vou fazer uma outra coisa. Daqui a gente já tirou os ângulos daqui, né? Eu acho que serve também como um guia para não esquecer algum valor aí, ou conferir também, né? É bom a gente sempre estar conferindo, porque pode de repente digitar algum valor errado na calculadora e acabar errando, né? Então fica uma conferência aqui. Não é necessário, a gente poderia calcular direto aqui, esse valor aqui. Então eu vou lá no modo equações de novo, vou colar a minha fórmula e vou fazer uma coisa aqui agora. Quando der esse resultado, eu já quero saber o módulo disso. Então o módulo é o ABS. Então eu vou pegar aqui a tecla branca, Shift branco, né? ABS. Ele já botou o símbolo de módulo lá. E já vou tirar o log disso. E já vou multiplicar por 20. Então já está tudo. Ó. É o 20 log do módulo da função. Tudo que eu tenho que fazer agora é substituir a frequência. Então, deixa eu copiar isso aqui tudo, para não perder. Beleza, tá aí. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar então para a primeira frequência. Frequência 0, né? E vamos calcular. Eval. Aí ele vai tá pedindo botar para o modo radiano de novo, não tem problema, a gente vai calcular agora só o ganho. Ok, 0. Então ele está me dizendo aqui que na frequência 0 eu tenho 0 dB. Beleza, já está tudo multiplicado, tudo resolvido. Vou colar de novo. Vou voltar aqui e vou botar minha próxima frequência, 100. Seleciona tudo, eval, aí ele exibiu nessa forma. E isso aqui, no caso, é o meu 0,99, né? 10 raiz de 101 sobre 101. Poderia escrever nessa forma aqui também, se quisesse, não vejo sentido agora. E vou aproximar esse valor. Então, botão laranja, num, né? Que é o Enter. Beleza. Deu 0,043. Se está na dúvida aqui, dá um Enter aqui, né? Eita. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo sabe que isso aqui é 0,043, né? E era menos 2, né? Então, vírgula para cá, vírgula para cá. Então a gente tem uma vírgula aqui, 43. Isso aqui dB, né? Detalhe, menos 0,43. Menos 0,43. Beleza. Vou voltar de novo lá no modo equações. Vou colar minha expressão. Vou calcular para a próxima frequência. Agora para a nossa frequência de quebra, que é os 1000 radianos por segundo. Opa, passou. 1000. Eval. Raiz de 2 sobre 2, ó. Nosso 0,707. Então eu vou aproximar esse valor, eu não quero ele assim. Menos 3 dB. Menos 3 dB.
Beleza. Então, próximo. Próximo é 10.000. 1, 2, 3, 10.000. Seleciona tudo. Eval. Raiz de 101 sobre 101. Tudo isso em log, né? Vezes 20. Então, menos 20. Menos 20 dB. E se a gente olhar aqui, quem já avançou, já entendeu boa parte do que, como funciona esses gráficos aqui, já consegue perceber algumas coisas. Ó. A gente tem na nossa frequência de quebra, a gente tem os 3 dB de quebra, né? O gráfico, como a gente tem, se a gente jogasse zero aqui, a gente ia ver o que? A gente ia ver 1 sobre 1, 1000 sobre 1000, né? A gente ia ter um ganho unitário, tá certo, tá coerente. E na próxima frequência a gente tem menos 20 dB, ou seja, está caindo 20 dB por década. Se a gente analisar aqui, ó, como a gente tem um polo representa menos 20 dB de queda do gráfico assintótico. Então aqui já começa a dizer algumas coisas para a gente. Como a gente não tem nenhuma singularidade na origem, né? A gente não tem, isso aqui não está multiplicado. Se tivesse dessa forma aqui, ó, por exemplo, vezes S, a gente teria uma singularidade na origem. Né? A gente teria um zero aqui na origem. Então a gente já teria, no zero, já teria uma subida ou uma descida, né? Uma contribuição do polo por assintótico. Mas como a gente não tem, então, deixa eu voltar aqui, a gente tem só um deslocamento aqui. E nesse deslocamento é em 1000 radianos. Então, quando a gente monta esses gráficos, a primeira coisa que sempre é bom montar é o gráfico assintótico. Eu botei aqui em laranja já, montei no Excel mesmo, montei meio adaptado lá, mas já dá para ver algumas coisas. Ó. Na frequência de quebra, que é o nosso 1000, né, 1000 Hz, vamos voltar aqui em cima. O gráfico assintótico não leva em consideração essa tabela aqui. O gráfico assintótico leva em relação só à contribuição das singularidades. Então, nessa singularidade, a gente tem aqui ela deslocada, no caso em 1000 radianos, né? Então a gente vai ter a contribuição desse polo. E no caso é 1000. E é um polo. Então isso aqui representa, tem que ter uma queda de 20 dB por década. Então tá aqui, ó. A gente está em 1000, a próxima década é em 10.000. Em 10.000 tem que estar em 20 dB. Olha lá. Então aqui em 1000 ela era zero, porque iniciou em zero. Aí por mais que tenha as contribuições aqui, não é uma singularidade. Então o assintótico ele leva em consideração só singularidades. Então na primeira singularidade que ele encontra, 1000. 1000 tem que cair 20 dB por década. Então está caindo aqui, ó, 20 dB. Aqui é 20. Então quando ele chegar na próxima frequência, né, em 10.000, na próxima década no caso, tenho que ter caído 20 dB. Está aqui, 20 dB. E esse é o gráfico do ganho, né? Ele é em função da frequência, né, em radianos por segundo, pelo ganho em dB, que é essa parte aqui do gráfico. E se fizer tentar exibir o gráfico calculado, né, a gente vai ver, eu peguei só alguns pontos, se quiser pegar mais pontos, a gente vai ver isso aqui fazendo essa curva aqui um pouco mais suave, né. Eu peguei aqui direto só essa frequência aqui em 1000, que é o que a gente calculou, deu menos 3 dB. Tá lá, se pegar esse ponto aqui e tentar dar um zoom, ver se vai dar um zoom ali melhor. Mas tá lá o nosso ponto ali, ó. E tá dando nossos menos 3 dB. Bem nesse ponto, bem na frequência de 1000. E ainda segue, né? No caso, na próxima frequência ele vai estar lá em menos 80 e... aliás, desculpa, menos 20 dB, né? É 20, alguma coisinha, 20,04... exatamente o 0,43 lá, porque caiu exatamente as 20 décadas. Então a gente está considerando esse arredondamento aqui bem bom, né? E o gráfico do ângulo, né? O gráfico de fase, né? Vamos colocar aqui, tá, gráfico de fase.
o nosso gráfico de fase ele vai ser da mesma forma, né? Só que o que acontece aqui, a gente está analisando os ângulos. Então, como é que funciona? A contribuição do nosso polo é menos 90 graus. Cada polo contribui com menos 90 graus. Se for um polo duplo, menos 180. No caso é um polo simples, né? Então, menos 90 graus na frequência nessa frequência aqui, que é os nossos 1000 radianos. Então a gente vai lá. Então ele inicia em zero, né? Porque quando a frequência é zero, nosso ângulo de saída é zero. Iniciou em zero, aí chegou lá em 1000 radianos, caiu 90 graus. Ó, 90 graus aqui. E aí segue toda a vida nesse ângulo aqui. Se continuasse analisando mais frequências, né, a gente ia continuar vendo que o ângulo ia ser menos 90 graus. Assim como aqui ia continuar caindo sempre, infinitamente, 20 dBs por década. Então, o laranja foi o que a gente viu primeiro, agora o assintótico. Se a gente fizer a análise do calculado, né, a gente sabe que nessa frequência de 100 aqui, a gente teve uma queda de menos 5 graus. Tá lá o nosso 5,71, tá meio arredondado aí, mas enfim, tá mostrando que nesse ponto aqui, em 100 radianos, a gente teve menos 5,71. E na frequência de 1000, que foi calculado, a gente teve menos 45 graus. Faz sentido, porque esse gráfico ele tem que fazer uma curva assim, ó. Então aqui a gente vai ter os nossos 45 graus, né, a metade de 90, né, bem no meio. E aqui a gente vai ter os nossos menos 84 graus, que é nessa frequência aqui. Se a gente continuasse calculando para frequências mais altas, a gente ia ver que isso aqui ia tender a se aproximar do 80. Você pode calcular aqui. Vou botar aqui uma frequência bem alta. Ah, esse aqui é o de... Ah, dá pra gente calcular aqui. Não vai dar pra gente calcular, deixa eu pensar aqui. Não vai dar. Deixa eu pegar aqui. Copia. Tá. Vou botar aqui uma frequência bem alta, só pra gente ver que isso aqui vai lá pra baixo. Tá, isso aqui. Acho que já tá bem bom já. Eval. Vou aproximar. Enter. Vou mudar para graus. Ok. Beleza. Aí, ó. Já se aproximou lá. Esse aqui ele vai cair bastante, né? Que começa a cair cada vez mais, vai diminuindo cada vez mais o ganho, né? E o nosso ângulo vai se aproximando de menos 90, né? Quanto maior for essa frequência aqui, né? Então ele vai, essa curva aqui vai chegando cada vez mais perto dos 90 graus. E é isso aí. Acho que tá, o vídeo até passou bastante um pouco do tempo aí, mas tá a forma pelo menos como eu calculo. Eu vou fazer a próxima parte então mostrando o cálculo usando o LT Spice para provar que esse cálculo aqui está certo.